Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e talvez eu coloque esse vídeo também lá no meu Instagram. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a raiz de todos os males, sobre a rejeição, sobre a insegurança, sobre tudo que a gente sofre lá na infância, né? Tudo vem lá da infância, a psicanálise fala muito sobre isso. Tem até memes, né, onde diz que Freud fala que tudo de Freud é libido ou infância, mas é mais ou menos por aí mesmo. Muitas das nossas feridas, muitos dos nossos traços que temos hoje, vêm da nossa infância, vêm de quando a gente era criança, de algo que aconteceu, e nem precisa ser às vezes uma coisa, um acontecimento marcante, muitas vezes mas não necessariamente. Às vezes é da forma que você foi criado, da forma que você foi ensinado, que você foi conversado quando você era criança. E eu queria trazer essa análise hoje nesse dia, né? Sobre como você era quando você era criança, como era a sua criação. Eu não tô no meu primeiro casamento, então meu marido atual, ele tem filhos de outro casamento e eu tenho meu filho, meu único filho do meu primeiro casamento, né? E a gente diverge às vezes em algumas coisas normais sobre a criação de filhos. Hoje, não tão mais, mas no início mais. Ele criava de uma forma que criança não tem voz, criança não tem que questionar nada. Os pais, enquanto tiver no meu teto, eu também já usei essa frase algumas vezes e até uso brincando. Olha, enquanto eu estiver aqui, quem manda nessa casa sou eu, enquanto eu estiver pagando as contas, quem resolve tudo sou eu, quem decide sou eu. E isso é lícito. Isso é bom, né? Obediência aos pais, respeito aos pais é necessário para a gente ser criado como sujeito, né? Para a gente ser formado como pessoa, para a gente ter limites, né? Para a gente ter um norte para as coisas. Você não pode ser criado de qualquer jeito. Meus pais me criaram de uma forma que eu tinha poder de escolha, né? Eu não escolhia tudo, óbvio, eu não mandava neles. Meus pais sempre mandaram em mim, eu sempre os respeitei demais até. Inclusive um amor gigante, acima de tudo. E respeito também. Eu tinha que dar conta das minhas, como é que eu posso dizer, necessidades, entendendo que, das minhas decisões, entendendo que toda decisão existe uma consequência. Meu pai conversava muito comigo e às vezes eu queria fazer certas coisas, ou sair, ou ir para lugares, e ele dizia, olha, você pode ir, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, agora saiba que a consequência disso é isso, a consequência disso é aquilo, e a consequência daquilo é aquilo outro. Você tá pronta para assumir suas consequências? Você tá ok você ir para aquele lugar e se acontecer isso, você não contar comigo para resolver? E eu ficava assim pensando, eu dizia, eita, então eu não vou não. É melhor eu ficar quietinha aqui, sob a proteção do meu pai, porque eu sei que se eu andar nesse lugar, nessa linha, eu vou poder contar com meu pai vai me ajudar. Então isso me fez crescer uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe o que quer, que dá conta do que quer, dá conta de resolver aquela coisa que eu não estou conseguindo resolver naquele momento. Quando nos tornamos adultos, nós não temos mais os nossos pais, quer dizer, temos, mas não é igual quando criança, né? Que eu dizia, papai corre aqui, resolve aqui, mamãe corre aqui, resolve aqui. Não, nós temos que dar conta das nossas opções, das nossas decisões, da nossa vida, dos nossos problemas. Nem sempre a gente vai ter a quem recorrer, não é verdade? Então, a forma que a gente cria os nossos filhos vai dizer muito quando eles estiverem na fase de adolescente, na fase adulta, né? Meu filho hoje tem 14 anos e eu deixo muito na mão dele, não tudo, né? E eu já fui criticada por isso, de convidá-lo para ir para algum lugar. Vamos para tal lugar e tal, ou vamos fazer isso. Ai, mas não quero, não tô com vontade, não tô afim. Eu tô afim de fazer outro tipo de programa com meus amigos, eu tô afim aqui de jogar um jogo, ou eu tô afim, enfim. Existem coisas inegociáveis, que é estudar, ler um livro, né? Se dedicar à leitura, para que ele seja um adulto culturalmente desenvolvido, no português até. Existem coisas inegociáveis. Mas existem coisas que eu sempre deixei muito com ele, porque eu aprendi assim com meus pais. E hoje a psicologia, a psicanálise, eu entendendo e estudando sobre isso, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz. Meus pais, sem saberem de nada, lá do sertão, da Paraíba, me ensinaram a ser essa pessoa também sem saber nada sobre psicologia. E me criaram de uma forma, acredito eu,
que eu sou um ser humano, que consigo ser equilibrado em muitas coisas graças à criação deles. Quando você diz ao seu filho, nessa casa quem manda sou eu, você não é questionado a nada, você não tem poder de opinar em nada, você leva todo o peso das sacolas, você faz o que eu mando, você não sai com fulano porque eu não deixo, você não é amigo de ciclano porque eu não deixo. E eu não tô aqui, gente, no extremo, tá? Eu sei que nós pais é que sabemos as melhores amizades, as melhores, mas eu tô falando sobre a sua criança, o seu filho, ter um poder de voz na sua casa, ter um poder de decisão, entende? Quando você faz isso, ele vai ser um ser humano que ele não vai conseguir dar conta das coisas que ele tem que dar conta. Ele vai ser uma pessoa presa àquilo que a minha mãe resolvia, ela vai continuar resolvendo. E quando eu não estiver mais lá, quem é que vai resolver? E aí nascem as inseguranças, as frustrações, a raiz da rejeição e todas as coisas complicadas que nós adultos hoje temos que lidar. A psicanálise diz que nós temos o ID, o ego e o superego. O ID é os nossos anseios, os nossos desejos, o ego é aquele que maneja, que fica entre um e outro, e o superego é onde tem o bloqueio. Não, os princípios morais nos resguardam disso e daquilo, vamos ter cuidado nisso e naquilo. Então, o que mais cresce numa criação dessa forma, onde você não pode nada, você não vale nada, quem manda aqui sou eu e você não tem poder de escolher nada, é o superego. E aí o superego da gente fica lá em cima, matando o ego e o ID, só censura, só eu não posso, só eu não consigo, e aí vão sendo criadas as crenças limitantes, vai sendo criada eu não posso, eu não sei se eu devo, eu não sei se eu consigo, é melhor eu não fazer, e vai sendo criado um ser humano limitado. Quando ele não conseguiu na infância, ele também não vai conseguir na vida adulta, entende isso? Na infância é onde a gente aprende que a gente pode tudo, que a gente não pode tudo. E aquilo que a gente mais é regado na nossa infância, que a gente mais é ensinado, é aquilo que vai crescer. E é aquilo que vai se tornar como se os nossos pais fossem nossos deuses, sabe? Na mentoria, eu falo muito sobre isso, eu aperto muito essa tecla sobre a infância, porque lá estão os nossos segredos, as nossas coisas escuras, que a gente não consegue desvendar, e é para ser falado sobre isso, é para ser discutido sobre isso, para a gente entender o porquê que a gente na fase adulta age dessa maneira, porque eu me sinto rejeitada por fulano de tal. Às vezes na nossa infância, porque a gente aprende o respeito pelos nossos pais, nem todos são assim, mas a maioria foi dessa forma. Não, nosso pai e a nossa mãe são pessoas que estão lá no altar, acima de tudo, nós temos que respeitar e honrar. E tem mesmo, né? Até existe um versículo na Bíblia, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento como promessa. Mas nem todo pai, nem toda mãe é perfeito. Eu estava escutando outro dia o testemunho de Joyce Meyer, que ela foi abusada pelo pai, né? Sofreu abuso dos 13 aos 18 anos, né? Antes dos 6 aos 13 foram abusos de conversa, de mostrar coisa, que foram abusos também, mas dos 13 aos 18 anos foram abusos sexuais. Então o pai que faz isso com a filha não é um pai que merece respeito, né? E ela fala da forma que ela se recuperou e tudo. Então nem todos os pais são perfeitos. Não é porque era seu pai, era sua mãe, lhe ensinou a ser dessa forma, ou lhe disse algo que te magoou na infância, não é porque são nossos pais que eles merecem tudo da nossa parte. Não, gente, a gente tem que dar um filtro aí. Se a gente conseguir, hoje, na fase adulta, tirar esses pais do pedestal, saber que eles não são oniscientes, não são perfeitos, não são santidade maior do mundo, que eles não são Deus, a gente vai conseguir identificar e quebrar os nossos santos, os nossos santinhos, as nossas crenças limitantes sobre isso. E vai ser libertador para mim e para você entender que os nossos pais erraram em alguma coisa também, assim como a gente erra. Eu tento dar o melhor para o meu filho, eu tento criá-lo da melhor forma possível, mas eu já o tratei com ignorância. Eu já briguei na hora que não era para brigar, eu já conversei na hora que era para brigar, eu briguei na hora que era para conversar. Nós cometemos erros, a gente tenta dar o nosso melhor, mas cada pai, cada mãe passou por privações para ter você, e a gente tem como se fosse uma dívida com eles, sabe? Ai, meu pai, como meu filho outro dia falou, meu filho é muito compreensível, ele é muito fofo. Ai, mãe,
eu queria tal coisa, mas se a senhora puder, se a senhora não puder, tudo bem, porque a senhora trabalha demais, a senhora isso, a senhora aquilo. Ele me coloca assim num lugar de honra também, porque ele sabe todo o esforço que a gente faz para ter a vida que ele tem, sabe? E às vezes você teve um pai que jogou isso na sua cara: ah, eu queria estar em casa, mas eu trabalho por sua causa, eu queria estar com você, mas eu isso, eu aquilo, e às vezes você carrega um peso nas suas costas, dado pelo seu pai, por sua mãe, não porque ele foi ruim, porque eles foram ruins, mas por falta de entendimento, por falta de inteligência emocional deles, sabe? Criação, gente, conta muito. Então, na mentoria, a gente vê muito isso, a gente tenta quebrar esses santinhos, a gente tenta fazer você localizar aquilo que vai te fazer progredir como pessoa. Aceitar que nossos pais são falhos, aceitar que nossos pais não são Deus e colocar Deus acima de tudo. Deus, as nossas expectativas são respondidas e nos nossos pais nem sempre foi assim. Vai fazer total diferença. Só um pode nos completar por inteiro. Só um é perfeito, só um é onisciente, onipresente, só um é Deus, que é o nosso Pai do céu. Os nossos pais da terra, eles tiveram defeitos, e a gente tem que parar de achar que nós temos aquela dívida com eles eterna. Temos sim, temos que honrá-los. Eles cuidaram de nós, nós temos que cuidar deles na velhice, né? Existe uma dívida de amor, existe uma dívida por amor, mas não existe uma dívida de eu tenho que me comportar dessa forma porque eu quero e eu preciso ser aceito pelo meu pai e pela minha mãe, porque eles disseram que ia ser assim. Aí eu teria que entrar na historinha de cada um para entender cada um, e eu não tenho esse poder, mas Deus tem. Então você tem que entender se o seu pai, se a sua mãe não te cobrou exacerbadamente, se não houve uma cobrança excessiva, se não houve uma criação diferente do que deveria ter sido. Essas coisas que a gente tem que pontuar para entender que os nossos pais também foram falhos, sabe? Como a gente é falho. E é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Eu espero que seja de grande valia. Espero que tenha acrescentado. A gente tem que parar de querer ser o que os outros querem que nós sejamos. A gente tem que ser o que a gente é. Dar o nosso melhor. Todos os dias, se alguém me perguntar: Silvia, você está plenamente satisfeita com o que você é? Não. Eu até respiro, mas eu tô satisfeita com o que eu procuro ser, sabe? O que eu consigo dar hoje pra mim, para o meu dia, para as pessoas, foi isso. Então, graças a Deus, eu tenho melhorado, eu tenho me esforçado para ser uma pessoa melhor, e isso já vale demais. Fiz uma mentoria ontem com uma pessoa, eu parabenizo sempre as pessoas que vêm fazer mentoria comigo, porque você dá um passo para a sua saúde mental, você dá um passo para si mesmo, você pagar um valor para você melhorar como pessoa. Gente, não tem investimento melhor. Não tem investimento melhor. Então era isso que eu queria deixar. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Não esquece de dar o seu like, de se inscrever no meu canal, tá? E compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que se identifica. Beijo, tudo de bom.